Oi, pessoal. Como a gente não conseguiu fazer a live pelo Instagram, a gente decidiu manter a nossa conversa aqui pelo Zoom. A gente vai deixar gravado para vocês terem acesso a essa conversa, esse bate-papo aqui, porque para a gente é bem legal e é bem importante compartilhar a nossa experiência sobre as nossas práticas, né, em comunicação não violenta. É uma prática que tem feito muito sentido para a gente, para mim e para a Natália. Meu nome é Poliana, eu sou psicóloga, trabalho com terapia, com palestras e grupos. E para mim tem sido um presente, né, essas ferramentas de CNV, no sentido de criar mecanismos de não ser violento comigo ou ser menos com as pessoas ao meu entorno. A nossa ideia é de trazer muitas práticas, muitas coisas que nos conectam, né, com a gente mesmo e com o outro, além de falar também, compartilhar alguns conceitos e o que a gente tem experimentado, investigado e pesquisado na nossa própria vida e com os nossos clientes também, né, com o nosso trabalho, a partir desse conceito, né? Não sei se eu posso dizer comunicação não violenta é um conceito, mas acho que essa proposta de um novo modo, né, de vida, de uma nova consciência do que é violência e de como é que a gente cria alternativas para estar num mundo mais compassivo. Então, gente, meu nome é Natália, eu trabalho sou naturóloga, acupunturista e terapeuta de respiração Bioflow. E CNV, igual a Polly falou, né? Ela começou a entrar na minha vida e aí começou a fazer muito sentido. Foi uma forma que eu encontrei de dar seguimento a coisas que eu já sentia que me movimentavam, sabia como que eu direcionava. Então, a comunicação não violenta veio para me trazer assim um norte, né? De como que eu posso fazer coisas que já estão dentro de mim que eu ainda não tinha conseguido exercitar. E aí, por isso que a gente está colocando aqui também, né, para vocês, né, Poi? Para poder falar de algo que é tão maravilhoso e que enriquece tanto a nossa vida. E aí, como a gente também quer fazer coisas práticas para que você vá se desenvolvendo também, a gente vai começar exatamente com uma prática. Então, a gente vai fazer uma prática respiratória, porque a gente está, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento, muito ativo na nossa vida, né? Então, nossas emoções estão, assim, muito conturbadas, misturadas, muito ativos, nosso pensamento também. Então, a gente escolheu esse exercício respiratório, que ele vai dar uma baixada, ele vai mandar essa informação para o seu sistema nervoso de que você pode relaxar, você pode tranquilizar. E aí, a gente escolheu uma respiração que chama 20 conectadas. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é eu aprendi com a Anne, que é do Flow. E essa respiração, como que ela funciona, né? Vai entrar no que a gente chama de zona de desafio. A nossa respiração normal, ela está na nossa zona de que é, inclusive, como a gente está na vida, né, em alguns sentidos. Hoje a gente está na nossa zona de conforto, muitas vezes, não sempre, né? Na nossa zona de conforto ou numa de muita tensão. Então, o nosso organismo, ele aprende através da zona de desafio, não é através da tensão, né? Nem através do conforto. Então, a gente precisa estar sempre buscando esse lugar de onde que a gente vai estar em desafio. Então, essa zona, a nossa respiração, é um pouquinho só acima da nossa zona de conforto. E a gente vai fazer, ao todo, 20 respirações. Vamos mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Então, o que ela chama 20? A gente vai repetir, a gente vai fazer 4 vezes, de 5 respirações. Essa respiração, ela é circular, então a gente não vai dar pausa entre a inspiração e a exalação, uma respiração continuada. A exalação, ela é soltinha, e a inspiração, ela tem um vigor, mas ela não é forçada. Ela vai fazer exatamente isso. Essa zona de desafio, como a nossa vida, a nossa respiração também. Então, vai ter um dia que você vai estar com o importante é você encontrar essa zona e não forçar demais e nem ficar numa zona de conforto demais, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse ciclo, né? E aí, as 4 primeiras respirações, elas são nessa zona de desafio, ou seja, um pouquinho acima da nossa zona de conforto. E a 5ª e última, a gente vai para o máximo da nossa capacidade respiratória, então, para a gente ver até onde que vai, né, a nossa capacidade. E a gente vai repetir esse ciclo durante 5 vezes.
para exercitar esse lugar de desafio. Então, eu vou fazer aqui agora com vocês. Inicialmente, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, observarem o que vocês estão se sentindo nesse momento, sem nenhum julgamento, sem querer mudar nada, apenas observando como que eu estou me sentindo agora. Observa como que está o seu ritmo respiratório nesse momento. A respiração traz essa consciência também de como que está o nosso ritmo interno nesse momento. Trazendo consciência para esse ritmo, a gente vai começar a fazer as 20 conectadas. Então, eu vou contar com os dedos aqui para acompanhar, mas cada um vai fazer no seu ritmo, tá? Na sua capacidade respiratória. Então, vamos lá. Segundo ciclo. Terceiro. Quarto. Fechado o nosso ciclo de 20, vamos observar mais uma vez como você está sentindo nesse momento, sem buscar nada, né? O objetivo não é estar procurando alguma coisa, sim, apenas observar, ver se ficou um pouquinho mais calma, como é que está seu estado agora, depois de a gente fazer as 20 conectadas. E é isso, tá, gente? Esse exercício a gente pode fazer todos os dias, às vezes até mais uma vez por dia, para a gente poder estar lidando melhor com o nosso processo emocional. Porque se a gente lida com as nossas emoções, não vai ser o que está acontecendo no momento que vai conseguir nos desestruturar, né? Então, é a forma como a gente lida com o que a gente recebe que pode ser modificada dentro de cada um de nós. E aí, por que é importante a gente estar fazendo esses exercícios, né, ou coisas que a gente sente que nos conecta, que abaixa um pouquinho nossa reatividade. Nosso corpo, nosso organismo, ele tem uma capacidade natural de se reajustar, se restabelecer. Então, vem, por exemplo, acontece uma situação desafiadora, tipo do coronavírus, ou algo aí na sua casa, alguma coisa que é difícil para você de lidar, que desperta alguma emoção, mais tumultuada, vamos dizer assim, a gente ativa o nosso sistema de simpático, sistema de DAC, né, o nosso sistema de defesa, de luta, fuga. E aí o tempo passa, o nosso organismo se regula, o nosso simpático abaixa, o parasimpático vem abaixo e o organismo ele volta para uma harmonia, né? Só que quando a gente está recebendo muitos estímulos externos, ou quando internamente a gente está o tempo todo, né, com emoções tumultuadas, passando por processos internos difíceis, desafiadores para a gente, o nosso corpo ele não tem esse reajustar. E aí, com isso, a gente precisa fornecer estímulos para ele poder voltar de novo a essa harmonia, né? E aí, por isso que é tão importante a gente estar praticando meditação, caminhada na natureza, respiração, coisas que fazem com que a gente favoreça, né, esse estado de relaxamento, esse parasimpático, para a gente voltar a se regular e não cair em estados, que geralmente a gente cai em dois polos, e muitas vezes caminha por esses dois, não fica só em um, que é o de ter que fazer, da ação, de ficar muito ansioso, de, nossa, muito mental, ou a gente pode cair para o polo oposto, que é da depressão, né, do eu não sou capaz, nada vai mudar, né, essa coisa mais down, assim. E aí, quando a gente começa a fornecer essas ferramentas, a gente vai estar facilitando o nosso corpo de se autorregular,
né, já que ele não estava tendo esse tempo necessário para fazer isso por conta própria, porque essa capacidade ela é inata da gente, a gente só vai favorecer e facilitar que isso venha de uma forma mais rápida, tá? Então, a Polly vai falar um pouquinho agora sobre CNV. Polly, seu microfone está desligado. Obrigada. É porque eu desliguei para não interferir você falando. Eu vi uma analogia em relação a isso que você está falando, que eu achei tão interessante, assim, que essa regulação emocional, né, como se a pessoa estava comparando com um carro, assim. É isso, né, você está indo muito para a direita, aí você pega o volante e vai para a esquerda. Não que a gente vai, né, tá para sempre iluminado e que não vamos sentir nada, mas é de você estar nessa governança, né, das suas emoções. Você vê que está muito para um lado, você volta, porque a gente, às vezes, a gente tem uma expectativa de que só tá muito triste, né, ou muito depressivo, ou muito ansioso, é que é ruim, mas se você pensar em picos de muito entusiasmo, de muito, às vezes também você fica sem alguns mecanismos, inclusive biológicos, que te ajudam a fazer escolhas mais maduras, né, mais adultas, mais coerentes, assim, como você quer, né, para sua vida. Então, falando um pouquinho sobre a comunicação não violenta de uma forma geral, esse é um processo de pesquisa, né? O que o Marshall traz para a gente é uma importância da gente investigar, da gente observar o que está acontecendo e investigar o que daquele processo que está conectado com a vida e o que não está conectado com a vida. Então, é uma perspectiva de uma conexão com o coração. Ele fala muito disso, é uma linguagem do coração. É algo que eu gosto muito dessa perspectiva que traz da pesquisa, da investigação, porque vai depender muito do momento que você está vivendo, da sua cultura, né, o que conecta com a vida é muito particular do tempo e de cada pessoa. Não que a vida seja diferente para cada pessoa, mas o que te conecta com a vida, o que te, né, o que do processo, qual estratégia que te conecta com a vida, que te faz estar viva, é diferente do que acontece com o outro. Então, acho que é um ponto interessante da gente partir dele, né? Assim, de entender a comunicação não violenta não como um método, mas como uma pesquisa sobre o que conecta a gente com a vida e o que desconecta, considerando que a gente vive numa estrutura que é muito violenta, né? Numa estrutura social que tem mecanismos que sustentam a violência. Então, é ter consciência disso e poder ter possibilidade de fazer outro tipo de escolha, né? Acho que é um pouco por aí. Quer complementar alguma coisa, Nath? E você falando assim, né, me vem um pouco dessa necessidade da gente, de fato, voltar a conectar com a nossa potência, né, para que a gente, assim, enquanto indivíduo, a gente consiga ter mais visão do todo, do global, né, e conectar, através dessa conexão do coração, com amorosidade, com mais paz, né, que a gente consiga fazer essa conexão de uma forma mais genuína mesmo, né? E você me lembrou E uma coisa? ocupar o nosso lugar. Não, desculpa, pode completar. Pode ir. Você me lembrou uma coisa que é muito interessante também, né, da comunicação não violenta, que são essas três esferas, né? Essa investigação sobre a dinâmica, qual a dinâmica que sustenta a vida, e em três esferas que estão muito interconectadas, que é essa relação minha comigo mesma, que é a primeira, né, a intrapessoal, que é dos meus sentimentos e necessidades, as minhas relações, né, comigo e com o outro, a intrapessoal, e a minha relação enquanto uma atuação em um campo sistêmico. E isso tudo de uma forma bem intrínseca, né? É um processo que vem de dentro para fora. E aí é a necessidade grande da gente ir para esse lugar mesmo de autoconhecimento, né? E é investigar o que me conecta com a vida, o que me desconecta, né? Assim, como é que é fazer essa pesquisa começando comigo mesmo. E o Marshall, ele fala, essa sua fala me lembrou também de uma coisa, que o Marshall, ele fala o seguinte, que a comunicação não violenta vai ser a gente se conectar com os nossos sentimentos e necessidades, com o que está vivo na gente naquele momento, né? E, ao mesmo tempo, como é que a gente vai colocar isso a serviço da vida também,
E aí ele fala assim, parece que é muito simples, né? A gente tornar a nossa vida mais maravilhosa. Ele gosta de usar essa expressão. Ele fala, nossa, mas parece que é simples a gente conectar com sentimento e necessidade e tornar a vida, tanto nossa quanto do outro, mais maravilhosa, já que a gente almeja isso em profundidade. Então, por que é tão simples, mas também é tão desafiador? Né? E aí esse lugar da cultura real, de como que a gente foi criado, como que a gente se constituiu, né? Como que a nossa cultura ela está imersa na punição, na ameaça, na recompensa. Então, se você não fizer isso, se você fizer dessa forma, você vai perder isso, ou eu vou fazer coisa contra você, né? Ou autopunitiva também. Então, a gente acaba estando inserido numa cultura que a gente precisa desconstruir tudo isso, o que é muito difícil a gente desconstruir, né, alguma coisa, e construir uma nova forma, que já é inata da gente, mas que a gente precisa acessar e aprender, se alfabetizar naquilo ali, né? Ontem eu estava até conversando com um amigo meu, eu lembrei de uma coisa que ele falando que ele tem aula de música e o professor dele de música falou com ele isso, falou, William, às vezes é muito mais fácil eu ensinar música para uma pessoa que nunca viu nada, porque uma pessoa que já viu, ela já vem com condicionamentos, né? E a CNV, ela tem a ver com isso. A gente já está cheio de condicionamento cultural dentro da gente, inserido no nosso ser, né, de como que a gente tem que comportar e de não se importar com a necessidade do outro, de querer atender só a nossa necessidade, só que a gente não sabe que é assim, a gente só faz por uma coisa que está automática, né? E aí, para a gente aprender a desconstruir isso, é que precisa dessa prática e dessa dedicação constante. E te escutando me veio uma coisa também, assim, um insight assim, da minha experiência. Eu lembro que quando eu comecei a estudar comunicação não violenta e praticar principalmente, eu acho que o convite né, dessa proposta é esse, a gente praticar, experimentar, pesquisar, ver o que funciona, testar as coisas, né? Eu fiquei bem assustada, assim, porque eu já vinha de processo de autoconhecimento, espiritualidade, a minha formação em psicologia, assim, e aí quando eu comecei a perceber esses mecanismos de violência em mim, em relação ao, por exemplo, ao meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, e eu fiquei bem assustada, assim, e aí eu acho que a comunicação não violenta, e aí acho que o Márcio foi genial, assim, nesse ponto, de trazer esse lugar também da compaixão, porque não é para você olhar para. Porque talvez a gente vai passar a vida inteira identificando esses padrões que a gente aprendeu, né? No meu caso, tem 39 anos. Eu passei 39 anos, um pouco menos, né? Assim, mas eu passei muito tempo da minha vida seguindo esse script, né? O script da violência e de não estar tão conectada com os meus sentimentos e minhas necessidades, com os sentimentos e necessidades do outro. Então, assim, enfim, e aí, quando eu comecei a tomar consciência desses processos violentos, assim, que eu fazia comigo mesmo e com o outro, eu fiquei meio que apavorada, assim, falei, nossa, gente, eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou péssima, assim, horrorosa, sou uma péssima mãe, e é um ponto que a comunicação não violenta traz muito forte, né, que com essa educação baseada na punição e na recompensa, a gente começa a acreditar que existem pessoas que são naturalmente boas ou ruins, normais e anormais. E aí a gente perde essa conexão com a humanidade, né? Com o que nos conecta, com o que poderia ser a possibilidade de criar outra estratégia, né, mais criativa, que não é da repetição, mas uma estratégia mais criativa de como atender ali, né, nossas necessidades e necessidades do outro, como nos conectar com esse sentimento, com o sentimento do outro, de uma forma mais leve. Mas para mim foi bem interessante esse momento, assim, porque eu fiquei meio pirada. Assim, depois, lógico, você vai retomando, mas foi um desafio, né, olhar para a violência que interna, sabe? Porque eu acho que é esse o primeiro ponto, né? A intrapessoal é isso. É, né, intrapessoal é olhar para a violência interna que eu cometo comigo mesmo e com o outro. E eu percebia muito isso, né? Às vezes com meu filho, estar muito nesse lugar de autoridade, né? Eu sou a mãe, você é o filho. E aí, quando eu fui percebendo isso, eu fui ficando mais consciente e podendo buscar apoio e criar possibilidades de agir com ele de um outro jeito. Não no lugar de perfeição, sempre no lugar de humanidade, mas tentando sempre olhar para essas experiências do dia a dia, do cotidiano, com mais autorresponsabilidade, né? Não assim, ai meu Deus, não nesse lugar de vítima, mas nesse lugar de, tá, ok, o que a gente faz com isso, né? Com a experiência.
Isso que você está falando, lembra algumas coisas, né, Polly? Primeiro, assim, de olhar para o Pedro, e não só para o filho da Polly, mas como para todo mundo, que aquela pessoa também é um ser humano, ela vai ter jeitos de ser diferentes do nosso, né? E formas de pensar e necessidades naquele momento que também vão ser diferentes das nossas. E aí, quando a gente abre um espaço, né, para olhar para isso e falar, opa, peraí, o outro ele tem necessidades diferentes das minhas, então deixa eu ver o que também está querendo me falar ou me passar com essa forma de expressar, que geralmente é trágica, né? Mas quando a gente abre esse espaço interno e primeiro observa o que a gente está sentindo, o que a gente está necessitando, a gente consegue se dar uma autoempatia ou buscar empatia através de redes de apoio, que a gente vai falar um pouquinho disso depois, para com isso, na hora que for ir para o outro, a gente também entender que o que ele está falando, se expressando ali, é algo que tem uma necessidade mais profunda, que lá só é a pontinha do iceberg, né? O Valentim, ele fala assim que as necessidades são todas iguais, né? Todo mundo tem as mesmas necessidades, pode variar no momento. Então, hoje eu posso ter uma necessidade de descanso, né? E, por exemplo, se você chega tocando uma corneta, eu vou ficar puta da vida, porque eu preciso descansar. Mas se hoje eu tô com necessidade de celebrar, e você chega tocando uma corneta ou um violão, eu vou falar, nossa, vamos embora, né? Minhas necessidades, elas podem variar de acordo com o dia, só que as nossas estratégias utilizadas para atender essas necessidades, que elas criam essa conexão. Então, se a gente começar a compreender quais que são os sentimentos, quais que são as necessidades, a gente vai conseguir criar estratégias que vão gerar conexão e a chance da gente ser atendido vai aumentar muito, porque, na verdade, quando a gente impõe para o outro uma vontade, quando a gente vai de forma agressiva, de forma crítica, né, rotulando, porque você é egoísta, que você não faz isso, isso aí tende a fazer com que o outro, na verdade, se afaste da gente, né, e que não é o que a gente quer conexão. Então, por isso que ele fala que é tão importante a gente se conhecer e desenvolver estratégias mais compassivas, tanto com a gente quanto com relação ao outro. É interessante, eu lembro de um exemplo que o Valentim também, né, alguns autores que a gente que referenciam muito o nosso trabalho e as nossas experiências são, né, o Marshall, naturalmente, Marshall Rosenberg, Sistema de Comunicação Não Violenta, o Dominique Barter e o Valentim Mendes, que é um psicólogo mexicano. E ele deu um exemplo que para mim foi bem esclarecedor, assim, ele falou que quando a gente não reconhece que, né, o que a Natália falou é isso, né, o que promove a desconexão é a gente não ver a humanidade do outro. E ele falou assim que quando a gente não entende o outro como um ser humano que tem sentimentos e necessidades, é como se a gente olhasse para essa borracha, né? Assim, é uma coisa, então eu posso fazer com ela o que eu quiser. E se o outro também não atende, né, não olha para mim como um ser que tem necessidades e sentimentos, ele pode olhar para mim também nessa perspectiva, tipo, é uma coisa, então eu posso fazer o que eu quiser, posso amassar, posso dobrar. E eu vejo na minha prática, assim, como mãe, como é desafiador a gente sair dos papéis para ir para o lugar de humanidade, o que não quer dizer sair do lugar de orientadora daquela criança, né? Na comunicação não violenta eles falam muito isso da autoridade, né, da diferença de autoridade, de como é que o lugar, o papel social de autoridade, ele dificulta a conexão. Eu vejo, né, no meu dia a dia, assim, muito isso, assim, como que é um desafio para mim conectar com o meu filho nessa perspectiva de humanidade dele como um ser humano, e aí como um ser humano, ele tem sentimentos, ele tem necessidades, que muitas vezes são diferentes das minhas, né, assim, do meu ideal, do que é o meu filho, e como que eu preciso o tempo inteiro criar estratégias para poder voltar para esse lugar de humanidade, de olhar para ele como um ser humano, né, não como uma coisa que eu posso pegar e levar para o banho porque eu quero, porque é meu momento, que é a hora, mas de negociar com ele e como é que quanto mais eu tenho essa clareza de que somos dois seres humanos ali com necessidades, eu consigo escutar a necessidade dele e a minha, menos conflituoso, nem sei se menos conflituoso, mas acho menos pesado, fica nosso cotidiano, né? Assim, a gente tem, por exemplo, muitos desafios em relação ao banho, né? Na hora de tomar banho, ele não quer tomar banho. Então, eu percebi que quando eu venho com a autoridade, ele vem com a resistência, que é uma coisa que aqui na comunicação não violenta, o Marshall fala muito, né? Se eu venho com esse lugar de faça isso porque eu tô mandando,
como a gente tem uma necessidade muito grande de autonomia e de liberdade, a tendência é que o outro vá para o enfrentamento, né? E aí é mais difícil ainda a gente ter essa conexão e menos chance a gente vai ter de criar juntos estratégias para atender aquelas necessidades, né? A minha de cuidar dele, de ser uma referência, de trazer essa importância do cuidado com o próprio corpo, e a dele de ter liberdade, de ter autonomia, de fazer as coisas no tempo dele. Então parece que é simples, mas como a Natália falou, parece que é simples, mas no dia a dia é complexo, porque a gente não está treinado para isso, né? Eu costumo falar que essa coisa da não violência e do treinamento mental, da reprogramação mental, ela tem muito a ver com essa coisa da prática, igual uma academia, né? Igual um músculo, a gente quer ter um músculo mais definido, ou enfim, quer perder tantos quilos, a gente tem que ter aquela prática de exercício físico diário, de alimentação. E com essas outras experiências também, a gente precisa ter uma prática, né? Um treino, um comprometimento, né? Com esse treinamento diário, até que isso vai se tornando um hábito mesmo, né? Uma mudança de perspectiva, que não quer dizer que vai ser uma perfeição, porque nós somos seres humanos e vamos aí tá lidando com cada momento que a gente vai lidar com aquela situação de um jeito, que é um pouco que a Natália trouxe também. Né? Se eu estou nutrida, se eu estou tranquila, minha relação com meu filho é bem mais tranquila. Se eu não estou nutrida, se eu não estou cuidada, né, aí a minha relação com ele é mais conflituosa, é mais do embate, é uma disputa de poder. E talvez na maternidade isso fique mais claro, até por causa dessa hierarquia. Mas é bem interessante de perceber como é que isso acontece o tempo inteiro e de uma forma muito sutil, né? Outro dia a gente estava vendo também um exemplo em relação a uma violência estrutural, né, com as mulheres, por exemplo, que é esse mito da ciência de que as mulheres conseguem fazer várias coisas e os homens só conseguem fazer uma coisa de cada vez. E como é que isso é violento, né? Porque, né, biologicamente, de todas as formas, a gente consegue fazer uma coisa de cada vez. A gente pode até fazer várias coisas, mas uma coisa, depois uma coisa, né? Nossa mente não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. E como é que isso tira de nós, né, da gente, das mulheres, essa possibilidade de ter esse respiro, né? De fazer uma coisa de cada vez. Porque a gente também compra essa ideia, né? Tipo, nossa, é isso mesmo, a gente é muito mais legal. É muita gente muito mais bacana que os homens. Né? Olha isso, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não percebe a sutileza que está por trás desse discurso, né? Porque a violência, ela tem essa perspectiva, né, da agressão física, mas ela tem também uma sutileza ali em relação a tirar de uns e colocar no outro, né, enfim, de causar um dano ali na relação, de uma forma que às vezes a gente não está atento. E aí, isso aí que a Polly está falando é bem interessante também, porque vai ser uma investigação assim que a gente vai estar o tempo todo tendo que fazer com a gente, para ver assim, tá, o que eu estou falando, meu comportamento, de onde que ele está partindo, né? Ele vem de algum lugar de servir a vida, de atender necessidades, da onde que isso vem, né? E aí, com isso, a gente poder começar a fazer umas escolhas mais conscientes, porque igual a Polly falou, essa violência que ela já é explícita, né, que já é o ato em si, de bater, de xingar, isso é a pontinha do iceberg. Né? Mais profundo, existem outros níveis de violência, que é uma violência estrutural, por exemplo, da desigualdade, né? Que isso faz com que, inclusive, essas pessoas que são menos favorecidas, elas agem de forma violenta, porque elas também querem amor, querem cuidado, né? Querem ter os direitos, querem acesso à saúde, e se elas não têm, a forma que a estratégia delas para atender essas necessidades, que também não é atendido, mas é a estratégia que elas encontram, é violentando de uma forma agressiva, direta. Né? E aí também a gente também tem a violência simbólica, que é isso que a Polly estava falando. Então, a mulher dá conta de fazer muita coisa, né? Os negros dão conta de trabalhar mais. Então, todo esse pensamento ele é feito através de violências simbólicas e estruturais que estão integradas, né? E aí o Valentim ele é o seguinte: o que seria violência? Então, o que a gente pensa ou deixa de pensar, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, e tudo que a gente diz ou deixa de dizer que gera desconexão com o outro, isso é uma forma de violência, né? E geralmente a violência ela não cessa, ela tende a aumentar
e geralmente vai ter ou um abuso de poder, ou a sua necessidade indo em cima da necessidade do outro, né? Então, aí a gente tem que estar atento a isso. Será que essa forma que eu estou fazendo está criando desconexão? Né? E aí a Paula falou um pouquinho de desconexão, e o que seria essa desconexão? É quando, para mim, não me importam as suas necessidades ou os seus sentimentos. E se para mim não me importam as suas necessidades ou sentimentos, eu vou conseguir passar por cima de você, né? E aí você vai ter atitudes que vão, de fato, magoar o outro, machucar o outro, né? Causar dor em você e no outro. E aí um exemplo que eu estava até conversando com a Polly também, foi que outro dia eu recebi uma mensagem e a pessoa estava falando umas coisas comigo, e aí na hora que eu recebi essa mensagem, eu falei assim, nossa, mas que saco essa mensagem, não é possível que essa pessoa... E comecei a construir uma fala mental sobre a mensagem daquela pessoa, né? E aí, depois, né, eu não respondi na hora, eu falei, deixa eu esperar um tempo para eu poder voltar e me conectar de fato, né? Tanto com quais são as minhas necessidades ali, quanto quais são as necessidades daquela outra pessoa, porque ela estava tendo uma necessidade também ali. E aí, quando eu dei esse espaço, parei um tempinho, eu consegui responder para essa pessoa de uma forma muito mais empática, né? Trazendo para ela a simpatia que provavelmente ela estava precisando e que a gente precisa, e ao mesmo tempo colocar as coisas que para mim também eram importantes, sem ser de uma forma impositiva ou crítica. E aí a chance dela receber como ela recebeu, de uma forma aberta, foi muito maior, né? E, inclusive aconteceu. Então a resposta dela foi assim, foi muito maior do que se eu tivesse falado também de uma maneira violenta com ela, né? E aí, então por isso que é tão importante a gente ter esses momentos de espaço. Claro que isso foi um momento de medo, então eu pude parar um pouquinho, pensar, né, dar esse tempo, o que não foi um fato que aconteceu aqui agora comigo, né, que a gente às vezes reage. Mas é a partir desse exercício, dessa prática, que vai fazer com que eu consiga, em muito pouco tempo, né, em questão de segundos, que o outro vai me falar alguma coisa e eu já vou conseguir respirar e processar aquilo ali para poder não ter que responder, né? Ou no mínimo falar, peraí que agora eu preciso de um tempo, sair, processar e depois poder responder para essa pessoa de uma forma mais madura e mais conectada. Uma coisa que me veio também te escutando foi esse ponto, né, também, que eu acho que é uma das bases da proposta da comunicação não violenta, que é o outro não é responsável pelo que eu sinto, né, assim, em nenhuma situação o outro é responsável pelo que eu sinto. O outro pode ser um estímulo, né, assim, ele fez algo que acionou em mim alguma coisa, mas eu sinto raiva, medo, enfim, qualquer sentimento, por minha causa, né? Geralmente, por exemplo, raiva pelo que eu estou pensando em relação a mim e ao outro, aos julgamentos, enfim, né, o sentimento ele tem a ver com a minha história, com a minha relação com o mundo, com as pessoas, comigo mesma, muito mais do que, muito mais, não, totalmente, né? Essa aqui é a hipótese da comunicação não violenta, e para mim é uma das hipóteses que mais liberta a gente, né? Assim, eu lembro uma vez de uma vivência com o Dominique, e ele brincando, né, assim, a gente não acha que a gente causa fome, sede nas pessoas. Por que a gente acha que a gente causa, né, dor, medo, raiva? Né? Como se a gente tivesse um botãozinho de controle remoto e, Natália, vai lá, sente medo, sente... E a gente não tem, porque, de fato, para mim faz muito sentido, né, isso, de que o outro não me causa aquilo. Ele é de fato, um estímulo. Mas né, eu sinto raiva, tanto que tem. Isso é muito interessante, assim, que a Natália falou um pouquinho assim. Às vezes acontece a mesma coisa, ou coisas muito parecidas, né? Porque nunca a gente é a mesma coisa, nem a pessoa a mesma coisa, mas às vezes a pessoa faz a mesma coisa com a gente, no momento onde a gente está bem disposto, bem humorado, tudo deu certo na vida da gente, a gente reage de um jeito, tipo, tá, ok. E quando a gente já tá, tudo deu errado, quando a gente tá estressado, a pessoa faz uma vírgula daquilo, a gente já, né, a gente já reage de um jeito muito, né, que às vezes a gente até fica assustado. Então é por isso, é porque o que é porque não é o outro, né? Sou eu e como é que eu estou. E aí a importância da gente cuidar da gente, né, e de atender as nossas necessidades e olhar para essas nossas necessidades. Porque é isso, né? Na comunicação não violenta a gente tem o sentimento como uma bússola, né, de quais são as necessidades nossas que estão sendo atendidas ou não.
Então, os sentimentos confortáveis, eles vão nos dizer que a gente tem nossas necessidades atendidas, e os desconfortáveis vão nos dizer que as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Então, todos os sentimentos não são bons nem ruins, mas eles servem para nos dizer sobre nós mesmos. E isso, para mim, é uma das coisas, assim, mais libertadoras, assim, dos últimos tempos. E essa importância desse espaço que a Natália falou, né? Desde quando eu comecei a fazer isso também, eu tenho percebido como que eu tô num lugar de mais autorresponsabilidade, né? Às vezes eu recebo uma mensagem de uma pessoa que eu sinto vontade de, né? Eu me sinto, sei lá, rejeitada ou qualquer coisa, eu dou um espaço e quando eu vou escutar a mensagem de novo, parece que eu escuto o que a pessoa tá falando. Porque naquele primeiro momento é como se eu escutasse só eu mesma, né? Por exemplo, eu faço um convite para uma amiga minha, aconteceu isso comigo. Eu fiz um convite para uma amiga minha, ela topou e eu fiquei super empolgada, porque era uma coisa que eu queria muito, assim. Então, quando ela falou sim, e é uma pessoa que eu gosto muito, então, quando ela falou sim, eu fiquei extasiada. E aí, depois de um dia, ela me mandou uma mensagem falando, eu pensei melhor, isso e aquilo, me justificou e falando que não ia, né, mais fazer aquilo comigo. E aí, nossa, eu fico com muita raiva, né? Comecei a julgar e pensar, não, mas entrei nesse lugar também de rejeição, não, como é que ela tá fazendo isso comigo? Ela já falou, ela tem que cumprir com a palavra dela, ela falou comigo que ela ia. E aí eu não escutei o que ela estava dizendo. Assim, depois que eu dei um espaço, tenho treinado isso, pelo menos nesses momentos onde eu posto, por exemplo, uma mensagem, um e-mail, eu dou um tempo, aí depois quando eu escuto de novo, parece que, sabe, deu espaço em mim, aquela raiva, aquele tudo que eu estava sentindo, aquela sensação de rejeição, pôde fluir como rio, e aí eu fico podendo escutar o que essa minha amiga falou, né, assim. E foi legal, porque quando eu falei para ela isso, eu falei, eu te escutei, mas eu precisei de um espaço para eu te responder. Ela se sentiu cuidada, assim, ela se sentiu né, ouvida, enfim, foi uma coisa que conectou a gente, assim. Então, é esse movimento de dar espaço, né, entre receber e fazer é muito legal, porque a gente fica muito no automático e reagindo, né? É como se a raiva, o medo tomasse conta da gente e quando a gente assusta, que a gente vai ver o que a gente fez, assim. E esse espaço, ele vai dando cada vez mais possibilidade da gente gerir, né, a nossa vida e as nossas escolhas. Então, isso e não é uma coisa também surreal, né? Assim, é um exercício de inspiração, é uma coisa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não são coisas complexas ou coisas caras ou coisas. Não, é conectar, né, com essa coisa, né, do ritmo, por exemplo, que a Natália daqui a pouco vai falar também. Então, é muito interessante, assim, eu sou muito empolgada mesmo com as possibilidades, assim, né, de abertura que a comunicação não violenta traz para o dia a dia, sabe? Aquelas coisas ali que você fica e, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, de repente, respira. Respira, senão você pira. Tem um negócio assim, mano. Inspira, respira, não pira. Teve um negócio desse nas redes sociais. Então, é isso. É um norte, né, que a CNV traz. Ou pode, você me fala umas coisas aí que me lembraram umas coisas muito interessantes. Uma é dessa de que a gente é humano, né, gente? Então, muitas vezes a gente vai falar assim, nossa, eu não posso sentir raiva, porque, né, como assim que eu tô pensando assim? Eu já caminhei um período nesse processo de autoconhecimento, então eu não posso. O Marshall, ele falava assim que ele tinha um caderninho, que ele andava com esse caderninho o tempo todo, né? E aí, toda vez que acontecia uma situação lá, ele anotava no caderninho e depois ele se dava a autoempatia necessária para aquele momento de dor, né? Porque quando a gente sente raiva também, isso dói na gente. Fala, nossa, eu tô com raiva disso, isso tá me causando uma dor. Reconhecer isso e reconhecer que a gente é humano, né? Que provavelmente algumas pessoas, claro, vão diminuir isso e a gente pode diminuir o tempo que a gente fica com raiva, mas que se vierem processos de emoções que às vezes a gente considera ruins, vamos dizer assim, elas são simplesmente humanas, né? E aí a gente lidar com elas, porque elas vão acontecer dentro da gente. Então a forma como a gente lida com elas é que a gente pode transformar. Então escrever lá, não, fiquei com muita raiva naquela hora, Isso não quer dizer que eu vou só reagir de forma automática. Na hora de agir, eu vou agir de um lugar consciente, do coração, de conexão. E é aí que está a verdadeira mudança da CNV. Não é fazer com que você pare de sentir as emoções, não é isso. É fazer com que você olhe para elas de um outro lugar. E aí, outra coisa que a Polly falou que é muito interessante também é isso. Como a gente é muito reativo, né? Às vezes a gente vai reagir porque a pessoa fala um negócio, a gente já reage falando o outro, que também é uma ofensa,
né? Ou, por exemplo, a gente começa a pensar numa coisa negativa, não sou capaz, não vou dar conta, não vou fazer, a gente já engancha nesse pensamento e fica lá, né, naquele pensamento o tempo todo e não deixa fluir os pensamentos e as emoções, que a natureza, tanto do pensamento quanto da emoção, é de passar, né? A raiva passa, as coisas passam, a alegria também passa. Então, assim, se a gente coloca isso em fluxo novamente, tanto os nossos pensamentos repetitivos quanto a nossa emoção, a gente está compreendendo a natureza daquela emoção, deixando que ela faça aquilo que ela veio para fazer, e é isso. E se aquele pensamento voltar, a gente de novo pode fluir, nem precisa fazer isso 500 vezes, através de um desafio, que é aquilo que a gente falou no começo, sem forçar isso e sem negar, né? Então, é esse processo, assim, da gente ir se conhecendo, da gente ir se percebendo e, a partir daí, começar a agir para poder amenizar, tranquilizar, né? Não é nem amenizar, mas é tranquilizar mesmo nosso estado interno, estar num lugar de mais centramento, né? E é isso. Então, mais uma coisa. Então, a gente fala um pouquinho de desconexão. Então, se isso desconecta, o que conecta? É a gente se preocupar com o que o outro sente, é se preocupar com a necessidade do outro, né? Falar, nossa, você é importante para mim, porque as pessoas são importantes para a gente, né? Eles falam muito que nós temos um desejo natural de servir a vida, isso é de todo ser humano, né? Muito provavelmente, isso é o Valentim Mendes que trouxe também, muito provavelmente desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, mesmo se esse ambiente que a gente nasceu foi um ambiente insalubre, a gente teve que receber algum tipo de cuidado, né? Então a gente foi alimentado completamente de tudo que a gente precisava durante os 9 meses e durante quando a gente era bebê e criança também. E em algum lugar a gente foi cuidado, mesmo que tenha sido de forma muito violenta. Então, acaba que a gente tem na gente uma essência de se virar a vida. Né? E a gente precisa reconectar com essa essência da vida, que muitas vezes a gente não teve esses exemplos. Né? E aí a gente precisa buscar tanto pessoas que a gente consiga ver como que é desenvolver esse amor, como que é desenvolver essa compaixão, como que é desenvolver essa paz, né? E aí a gente poder trazer isso para a gente na prática, de fato, né? E me veio também uma coisa aqui com a sua fala, Nath, que é o momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento onde a gente, né, pelo menos uma parte da população, não vou nem entrar assim, numa conversa mais ampla, né, do que significa esse momento, mas se a gente pensar que uma parte da população está em casa, com tempo, né, teoricamente pelo menos, e a oportunidade que a gente está tendo de poder qualificar essa conexão, né, assim, com as pessoas, ou cuidar dessa conexão, ou criar essa conexão, sei lá, né, que nível que cada um está nesse processo, resgatar essa conexão, porque é um momento onde a gente está convivendo mais tempo com as pessoas. E, às vezes, conviver mais tempo com as pessoas que são muito próximas faz a gente olhar para a gente, né, para as coisas que a gente teoricamente tem de bom e para as coisas que a gente teoricamente tem que não é tão bom assim, mas é um processo bacana de autoconhecimento, né? Assim, se você está nesse lugar de autorresponsabilidade, né? O outro não é responsável pelo que eu sinto. Então, essa convivência, essa conexão, ela pode me possibilitar, em vez de, né, eu posso escolher, ficar reclamando e falar, ai, gente, não aguento esse marido, não aguento esse filho, essa vida, esse vírus, não aguento mais sair dentro de casa. Pode ser uma escolha, ou a gente pode usar essa oportunidade enquanto um processo de nos conhecer, né? Eu vi o Dominique falando numa live essa semana que para mim foi bem impactante. Assim, a gente precisou se isolar para perceber como é que a gente está conectado, como é que a gente precisa do outro, como é que a gente se importa, né? A gente tem visto pessoas que ligam começam a conhecer um vizinho porque é idoso e está com mais risco. A gente começa a se preocupar como é que a nossa manicure está vivendo, a gente, né, como é que ela está sobrevivendo em termos práticos. A gente começa a se conectar com pessoas, né, além daquela pessoa do nosso núcleo, a gente começa a se importar com as outras pessoas. Né, é uma possibilidade da gente olhar para essa interdependência, né, e para como que essa coisa da conexão ela é fundamental e ela é importante, né, para nós como seres humanos, que somos seres relacionais, né, seres de relações, assim.
Então me veio isso, assim, de fazer esse gancho com esse momento né, e talvez um convite, assim, para que a gente possa aproveitar, né, esse momento para criar formas de conexão com a gente mesmo, com o outro, num lugar de mais amorosidade, mais compaixão, de mais presença, né? Então, você falando isso, pode até me lembrou que é um exercício que é muito bom da gente estar fazendo, parar um pouquinho e refletir assim, como que seria o mundo que a gente gostaria de viver, né? Como é que seria o comportamento das pessoas com relação a umas e às outras, e a gente parar e refletir, né? Quais ações que eu realizaria no mundo que eu gostaria de viver? E aí, para além de vários exercícios que são importantes a gente estar fazendo, de conhecer sentimento e necessidade, quando a gente está diante de uma situação, né, e que é desafiadora para a gente pensa nisso um pouquinho, a gente fala, peraí, qual vai ser minha postura? Porque como que seria a postura do mundo que eu gostaria de viver? Né? Com calma, de forma pacífica, compassiva com as pessoas. Então, isso é muito interessante. Com meu filho aqui, que eu também tenho um filho de 2 aninhos, né? Várias vezes eu estou pensando nisso, assim, peraí, Natália, qual o comportamento que você gostaria de que as pessoas tivessem, né? Como que você traz isso através da paz, da compaixão, da compreensão do outro, né? E aí isso está me ajudando muito a transformar esse lugar, assim, a partir das minhas ações, que de fato não é só fora, só qual mundo eu gostaria de viver, é quais ações, porque eu preciso praticar essas ações do mundo que eu quero viver, né? Então, quais ações que eu vou praticar? E aí é um convite para vocês fazerem isso aí no dia a dia de vocês. Né? Sempre que vier uma situação desafiadora, peraí, ou no final do seu dia, para quando vier a situação desafiadora, você já ter isso, anota lá, né? Então, nossa, hoje foi difícil, fulano falou tal coisa comigo. Então, como é que seria uma cura que eu gostaria de agir frente a essa situação? Né? E lembrando que a CNV ela não é você aceitar tudo, você não pôr limite, né? Você deixar o outro passar por cima de você, muito pelo contrário. Ela só é uma comunicação não violenta e vulnerável, né? Mas a gente coloca limite e verdadeira, ela é completamente verdadeira, né? E é isso. E só uma coisa aqui rapidinha, quando você fala desse exercício, me veio de trazer uma clareza, assim, em relação às ações, porque às vezes a gente acha que uma ação tem que ser uma coisa, né? E aí eu fico pensando, assim, eu também tenho feito esse exercício, né, na minha vida, e eu fico pensando como que eu quero criar com meu filho ambientes de brincar que seja legal, assim, porque às vezes eu brinco com ele de umas coisas que eu não tô afim de brincar, é só porque, ai, não é legal mãe brincar com o filho, não é? Que tá na moda, a gente tem que brincar com os filhos. E tem coisas que ele quer brincar que eu não quero, assim, mas é isso. Como que eu acho um jeito de brincar com ele onde a gente conecta, mas que eu também sinto bem, né? Assim, eu acho que são essas coisas, assim. E depois, lógico, a gente vai pensando outras coisas, mas não são coisas, né, assim, não são coisas, é isso, é o cotidiano, né? A não violência, a comunicação não violência, ela fala de coisas cotidianas, assim, das suas relações mais próximas, assim, você com você mesmo, você com o seu núcleo ali, e aí depois você começa a abrir, né? Mas vai treinando, assim, nesse ambiente, né, mais interno. É isso. Me lembrou um exemplo, que vou dar um exemplo que talvez fique até mais claro. Meu filho, outro dia, ele está nessa fase do não, né? E assim, dele como indivíduo. Então, ele assim, tem hora que ele fica nervoso, que ele fala, tipo assim, faça isso, todo meio imperativo, né? Até pelo temperamento dele. E aí, às vezes, paro, né? Fala assim, peraí, como que eu quero responder isso para ele? E aí, dentro do igual a Polly falou, eu tenho um lugar de mãe, né? De autoridade, mas não de autoritarismo, de conduzir ele nisso, né? Mas eu quero que ele entenda que tem outras formas, que tem uma forma que é eu falar através da calma e da conexão com ele. Então, às vezes, quando ele faz isso, eu paro um pouquinho, né? Às vezes eu fico também, me ajusta também aqui, aí eu paro um pouquinho, respiro. Eu falo com ele, filho, ninguém fala quando me traz raiva, não falo com ele, mas eu falo, filho, dessa forma, assim, que é bacana para a também, de te atender nas coisas que você precisa, né? E aí ele mesmo, ele já para por um momento. Ele mesmo já
E na mesma hora, é assim, é imediato, é instantâneo, sabe? A conexão que cria, porque eu não respondo ele na mesma agressividade que ele está, nem na agressividade, na violência que ele também está trazendo e que ele precisa ter, né? Eu preciso direcionar essa raiva dele. E aí, no mesmo momento, pede de uma forma que me dá vontade de servir a vida dele, porque eu não me sinto criticada, não me sinto mandada, eu não me sinto que ele está sendo imperativo, ele mesma coisa, né? Então, é encontrar as palavras, quais são as formas de falar, e qual é a postura interna, que eu acho que o mais importante é isso, que a CNV não é passos, né? Vai falar disso aqui se der tempo, mas não são 4 passos. Eu vou falar isso, isso e isso, mas por dentro eu quero que o outro me obedeça. Não, não funciona. Toda vez que eu falo com ele de uma forma que eu quero que ele me obedeça, é isso, acabou, ele não faz. Impressionante, assim. Não faz, ele resiste, igual a Polly falou. E isso para tudo na vida, né, gente? Só com filho. Isso é no casal, isso é nas relações de trabalho, né? O outro pode até fazer, mas às vezes ele vai fazer por medo, por punição, porque ele é seu subordinado, por N outros motivos que não por vontade própria. E aqui na CNV a gente quer que as pessoas elas façam pelo desejo natural de servir a vida. Né? E é isso. Quer complementar aí para a gente poder falar um pouquinho do ritmo, Polly? Me veio uma coisa aqui, mas eu perdi. Depois qualquer coisa eu volto. Mas perdi. Não, vamos lá pro então, ritmo. Gente, depois quando a gente for fazer aquele resumão isso do que a Polly estava é falando antes. De repente eu lembro. Aí você volta. Tá. Então, gente, o que a gente estava falando antes, inclusive, dessa, né? Então, está acontecendo, a Polly estava falando um pouquinho antes dessa coisa de estar vindo muitas situações, as pessoas estão estressadas, estão, assim, com muita incerteza do que vai acontecer, e com essas emoções, né, vindo o tempo todo, e pensamento de coisas. Qual que é um ponto importante, isso também pela antropologia? É a gente estabelecer ritmo na nossa vida. Por quê? O ritmo, ele faz com que a gente vá criando uma segurança, inclusive para o nosso corpo. Então, por exemplo, você não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã e nem como é que você vai fazer, como é que a sua família vai ficar, nem nada. Mas uma coisa você sabe, que a noite chegar, né? Que amanhã vai ficar de noite. E aí esse ritmo da própria natureza externa, ele faz com que dentro da gente a gente vá desenvolvendo a confiança. Peraí, eu sei, por mais que eu não saiba de nada, sei que amanhã eu posso tentar, sei que amanhã eu posso fazer outra coisa, né? Eu sei que vai chegar o dia, vai chegar a noite. E aí eles falam que, inclusive, é importante a gente colocar ritmo para tudo, assim. Então, a hora que eu vou almoçar, né? De manhã cedo eu vou fazer uma atividade física, no final eu vou fazer um exercício de respiração. Criar essa consciência do todo também, né? Essa participação no todo. E o nosso próprio corpo tem os ritmos próprios. O ritmo menstrual, o ritmo da respiração, tudo isso são ritmos fisiológicos que a gente tem e que fazem também com que a gente conecte com isso, com esse movimento de expansão e contração, que é um movimento do universo também. Então, a gente perceber isso também. Como é que está o movimento de expansão, de colocar as coisas que eu pensei no mundo, né? De vir aqui, igual a gente veio aqui fazer a live, de escrever alguma coisa, de exercitar CNV. Então, tem um momento que a gente precisa expandir e que se a gente está aqui demais, a gente acaba entrando muito provavelmente nessa zona de luta, de ter que fazer, de ter que dar conta, que também não é saudável. E qual que é o momento da gente de vir para inspiração, que é para dentro, né? Que é esse momento da gente focar, da gente estudar, da gente ler coisa, adquirir conhecimento, internalizar, olhar para dentro de si. Então, esse ritmo também é importante que a gente encontre aí qual que é o momento de expandir e qual que é o momento de retrair, né? Acompanhando esse movimento que é da vida que a gente já conhece dentro da gente, porque é isso que vai trazer, não só, né? Mas isso é um dos mecanismos para que a gente consiga ficar mais centrado, que a gente consiga se sentir mais seguro, com mais confiança de que está tudo certo, de que a vida está apoiando a gente em algum lugar, né? Nossa, é maravilhoso, né? Então, saber disso. Acho que para fechar a gente podia fazer um resumo, né? Um resumão assim do que é CNV e o que não é.
A gente falou, né, o tempo inteiro disso, mas para a gente situar, assim. Então, se a gente pensa em comunicação não violenta, por que ela não é, né? Ela não é um modelo conversacional, não é um passo a passo, como a Natália já falou mais cedo, onde a gente vai seguir aqueles passos e pronto, né? Não é um método. Né? Ela não é um método. Né? Não é uma série de passos, porque tem uns passos, né, da comunicação não violenta, que é a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido, mas a comunicação não violenta, ela não é esses, não está resumida a esses passos. Ela não é algo também que a gente vai conseguir exercitar ou praticar ou treinar depois né, dessa live, dessa aula, ou depois de 2 meses de curso. Ela é ela é um movimento, né? Ela é uma investigação, ela é uma pesquisa sobre o movimento, né? Sobre a dinâmica. Então, ela não é algo que, tá, eu vou lá, faço um curso, pego minha apostila, vou embora, pronto. Agora eu sei o que é comunicação não violenta. Né? Não é isso. E ela não é também um mecanismo para rotular e etiquetar as pessoas, né? Assim, o Marshall usava muito aquele recurso lúdico, né? Do chacal e da girafa, mas a comunicação não violenta não é dividir as pessoas, né, a humanidade, entre as pessoas que são girafa e as pessoas que são chacal. Porque isso, né, dividir a humanidade entre as pessoas que são boas e as que são más, isso é uma das coisas que promove a violência, né? E como a comunicação não violenta quer trazer uma outra possibilidade, né, quer que a gente construa, na verdade, uma outra possibilidade, então não adianta a gente sair de um lugar para ir para o outro. Né? Assim, agora nós somos girafas, os outros são chacais, então não é isso, né? Não é disso que se trata. E é uma coisa que a Natália falou muito também, né? Ela não é passividade, ela não é nossa, agora eu nunca mais vou ser violenta na vida, eu tenho que aceitar tudo que o outro fala. Não é isso, né? É muito pelo contrário. A comunicação não violenta, ela nos pede, inclusive, que a gente atue, tanto na nossa vida, quanto no nível, na vida do outro, não interferir na vida do outro, mas nessa relação e no sistêmico. O Marshall, ele fala um exemplo assim do uso da força, por exemplo, em comunicação não violenta, que para mim deixa bem clara essa perspectiva de que a não violência, ela não é passiva e ao mesmo tempo ela tem ela tem um convite, né, para que a gente atue, que é um momento onde ele estava na rua e viu uma pessoa agredindo, um homem agredindo uma mulher, e ele tomou um impulso e empurrou o homem, porque naquele momento ali não ia ter um recurso de conexão, né? E ele estava ali vendo que tinha uma pessoa sofrendo uma violência. Então ele faz esse uso da força para poder cessar, né, aquela violência. Então, quando não tem uma comunicação, né, quando não tem um diálogo, uma possibilidade de existir ali um mínimo de acordo, não vou nem entrar muito, né, nesse ponto, não, mas é isso, não é passivo, não é passividade, não é ficar aceitando o que é imposto, o que é colocado, e muito menos sustentando sistemas violentos. Né? Na verdade, pensar em jeitos e estratégias criativas conectadas com a vida de desconectar, né, desse que está dado aí, que é o sistema violento. E em relação ao que é também violência... esse lugar de não ser um lugar de conhecer o outro, né, Polly? A gente estava conversando hoje também, né? De não querer convencer, porque às vezes a gente acha que a gente vai usar a CNV, o outro, que às vezes a gente acha que vai usar a CNV para convencer o outro a fazer aquilo que a gente quer, né? E não é isso. Por isso que é importante ter esse lugar, essa auto-investigação interna, essa postura interna de que a gente quer conectar com a vida do outro, né? Até porque o outro pode falar não porque a gente está pedindo. E se o outro fala não, é isso aí, porque ele fala não porque tem necessidades dele ali que não estão sendo atendidas. E é isso, também não, a gente não tá, a CNV ela não vem para convencer as pessoas, né? Até porque o processo de convencimento é um processo violento, né? A proposta é outra, é criar outro jeito, né? Que a gente está até bem treinado, né? Assim, em argumentar para que o outro faça o que a gente quer. Então, não é isso. Você quer falar um pouco sobre o que é ou você quer que eu fale?
Mas vamos conversando aqui, né? Então, a CNV ela vai ter a ver assim, com esse lugar de cultivar e compreender, né? Reconhecer quais são os nossos sentimentos, as nossas necessidades, acessar isso. Né? E isso, para mim, pelo menos, eu tinha que parar e olhar no começo, né? Depois já vai ficando um pouco mais natural, mas no começo eu tinha que pegar lá, ver os sentimentos, né? Ver as necessidades, parar um pouquinho e falar, peraí, o que eu estou sentindo? Né? Além da raiva, por exemplo, é desânimo, é frustração, sei lá, medo, pavor. Quais são, de fato, os sentimentos que eu estou sentindo? E aí eu ia lá, nomeava eles, necessidade, mesma coisa. Quais necessidades que eu não estou sendo atendida? Eu ia lá, olhava, ainda vou, né? Em vários momentos eu ainda pego lá minha listinha e falo, peraí, deixa eu ver o que eu estou sentindo aqui. Para eu começar a me conhecer, isso eu estou me conhecendo. Né? Estou alfabetizando o que eu estou falando, inclusive para poder ser clara para o outro, porque se a gente não tem clareza do que a gente quer, o outro muito menos. Né? E aí, muitas vezes, a gente vai falar com a pessoa algo que a gente quer, sendo que nem a gente sabe, de fato, o que a gente quer que o outro atenda para nós. E aí fica muito difícil, fica uma comunicação truncada, não atende as necessidades, né? E o outro ele não vai saber o que você está precisando. Ele não acessa isso. Então a gente precisa ter clareza para a gente poder levar para o outro com essa clareza, né? Esse é um dos pontos. O que mais, Polly? Acho que a gente falou muito disso também durante essa conversa, que é essa coisa de ajudar a gente a sempre investigar esse ponto, né, das necessidades. Eu acho que é um processo para mim é muito assim, um processo de manter a gente atento, porque não as necessidades elas mudam, né? Não é assim, não, então tá, agora eu entendo as minhas necessidades e pronto, eu já passei de ano, né? É isso, as necessidades mudam, então o tempo inteiro é esse convite de revisitar. Então, tá, então qual é a minha necessidade agora? Qual é a necessidade do outro? Então é um processo muito vivo, né? Assim, é o tempo inteiro uma ferramenta de investigação sobre as necessidades minhas e do outro. E que é o que está vivo, né, assim, na gente. Então, isso para mim é bem interessante. Assim, inclusive de resgatar. Como é que é? Inclusive de estar conectado com o que está vivo, né? É isso que ele fala, inclusive, da gente ver o que está vivo na gente naquele momento. Exatamente. E trazer também esse lugar do servir à vida. Eles falam muito disso, como é que a gente vai servir à vida, como é que a gente vai diminuir essa violência e restaurar mecanismos de não violência e de compassividade uns com os outros, né? Uhum. Como que a gente vai também, a gente poder também fazer com que as relações elas se tornem mais harmônicas, né? É uma mudança de consciência mesmo que o Marshall propõe aí na CNV, né? E esse ponto também do poder, né? Assim, de diminuir o poder sobre o outro, de diminuir, isso também é um ponto forte, né? Assim, essa coisa de não é um sobre o outro sobre um, né? Porque isso sempre é um mecanismo violento, né? Quando é sobre. E o convite da comunicação não violenta é um poder com o outro, né? Que a gente possa, juntos, cada um apropriado aí das suas próprias, né? Da sua própria consciência sobre si mesmo, sobre a vida, e juntos construindo algo que é diferente, né? Na relação intrapessoal e na relação mais sistêmica, né? Mais no mundo. Então, é bem Inclusive, vibrante auxiliar, mesmo. né, nesse processo, né, trazer ferramentas, e trazer ferramentas para a gente poder estar lidando com esse mundo que está tão difícil assim, para a gente, de uma forma trazendo essa potência compassiva, Sim. Né, fortalecendo essa potência compassiva que a gente já tem na gente. Sim. Né? Esse desejo natural de servir a vida e de servir os outros seres humanos, né? Sim. E um convite sempre da gente olhar para essa estrutura, né? Assim, para essa estrutura social violenta e pensar o que fazer. Porque tem um ponto que para mim também é bem forte, que é a estrutura violenta está aí, né? Assim, está aí em todos os sentidos.
existe um script que você tem, né, que você tem que seguir em relação a várias coisas. E a gente vai seguindo esse script, vai seguindo, por mais que a gente sinta uma angústia, né? Porque eu acho que em algum momento a gente sente que a gente está desconectado da vida, que a gente tem algo ali que está incômodo, né? Mas a gente vai indo. E aí vem esse lugar de autorresponsabilidade, né? Por fazer coisas que vão me ajudar a ver, né? Dar visibilidade para esse sistema, para eu poder escolher não contribuir mais com esse sistema, né? Assim, fazer coisas que vão na contramão, porque é isso, né? Que o Valentim fala muito disso, assim, que é super revolucionário você olhar para suas necessidades, você atender suas necessidades e, né, e ir para a vida a partir desse lugar, né? Não ficar se sentindo egoísta, ocupado, ou porque você está atendendo suas necessidades. Você tá, na verdade, porque quando você não atende sua necessidade, você atende a necessidade do outro, não vai dar certo, né? Marshall falava muito isso, o preço que a gente paga é muito alto, porque você vai estar ou se violentando ou violentando o outro, em algum nível, não vai ter como, não vai dar certo esse negócio, assim, né, de passar por cima de mim. E nós mulheres temos muito isso, né? A gente cuida do outro, cuida do outro, cuida do outro, cuida do outro, e às vezes esquece de cuidar da gente, e é um lugar de ficar muito atento, porque quando a gente não cuida da gente e cuida do outro, né, todo mundo paga o preço por isso, assim. E esse nível também me vem um pouco desse lugar da gente se apropriar de si, né? A gente vai se apropriar daquilo que a gente sente, das nossas escolhas, da nossa possibilidade de fazer diferente. Porque se a gente coloca no outro, que foi uma coisa que você já falou também um pouquinho antes, mas se a gente coloca no outro o poder sobre nossas emoções, a gente não tem como fazer nada. Se a gente sabe que a gente, né, é responsável pelo que a gente sente, aí sim a gente tem como de fato transformar, de fato fazer diferente, de fato fazer novas escolhas, né? É isso. Eu acho que é isso. Estava bom por hoje, né? Estamos de uma hora. Ai. Muito bom, Nath. Então é isso, né, gente? A gente vai deixar então esse material gravado. Eu também gostei muito. A gente está criando um grupo no WhatsApp que vai começar amanhã e a gente vai disponibilizar, né, o link para quem quiser aprofundar nesses temas, nesses conceitos e principalmente nesse exercício, né, interno. A gente vai trabalhar muito nesse grupo, né, Nath? Essa relação mais intrapessoal e, lógico, tem efeito no intrapessoal e no sistêmico. Mas a gente vai trazer muitos exercícios, muitas práticas, muitos conceitos, muito conteúdo bacana relacionado a formas e a abrir espaço para que a gente possa ser menos violento com a gente mesmo e com o outro e se não contribui menos com a violência estrutural tá aí nesse planeta, né? Lidando melhor com as nossas emoções, sentimentos, necessidades, tendo mais clareza sobre a gente mesmo nesse lugar de autorresponsabilidade. Quer falar alguma coisa? É isso, gente, né? Agradecer vocês todos e todas e esperar vocês lá no grupo que a gente está fazendo assim um conteúdo bem legal, com muito carinho, para poder disseminar isso, essa pérola aí que a gente tem disponível para nós. Né? E hoje eu estava vendo a Fanny falar, que é a professora da respiração, ela falando assim que a gente tem muitas ferramentas, né? Nós seres humanos temos as ferramentas, inclusive muitas ferramentas dentro da gente. E aí a gente precisa começar a usar, aprender que elas estão aqui, aprender que elas estão disponíveis e, de fato, usar, porque é isso que vai fazer a diferença. Isso aí. Não é isso, Pedro chegou ali. Chegou na hora, né? Eu vou atender ali, então, as necessidades de Pedro. Um abraço, gente. Até mais. Tô com saudade da mãe. Gente, um beijo, viu? Até.